Daqui a 5 segundos começa mais uma transmissão do culto na Igreja Aliança Renovada, com o pastor João Batista. Capítulo 3, versículo 22 e 23 e 24 e 22 diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, da qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Grande Deus, aqui está a tua santa palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Oh glória. Podeis sentar, irmãos. Jesus está na casa nessa noite. Eu quero ser o mais breve possível nessa mensagem. Todos nós sabemos do que aconteceu no livro de Gênesis, no capítulo 3, porque a Bíblia descreve e fala sobre a queda do homem, a queda de Adão e a queda de Eva. Nós também sabemos que a Bíblia revela que a serpente era a mais astuta das alimarias que Deus, nosso Pai, tinha criado. E por incrível que pareça, a segunda Bíblia diz que essa serpente falava, algo estava dentro dessa serpente. E tudo nos leva a crer que o diabo estava usando a serpente e usou a boca da serpente e ela falou com Eva. Mesmo que alguém diga, não, isso aí é simbólico, isso aí é só um simbolismo, talvez a serpente não seja a serpente que falou, mas vamos crer que realmente a serpente falou, porque a Bíblia diz que uma certa feita, uma jumenta também falou. Quem já leu na Bíblia que a jumenta falou? Então, se a jumenta falou, uma serpente também poderia falar. E na ocasião aqui a serpente falou. E a serpente foi desfalando tudo o que Deus tinha dito. A serpente disse, não é assim. Deus disse, Eva falou, não, no dia que nós comermos dessa fruta, vamos morrer. A serpente disse ao contrário, distorceu a palavra, disse, não, vocês não vão morrer. Vocês vão ser como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Meus irmãos, mas o que de fato aconteceu naquela situação? O que aconteceu ali? Que espécie de fruto foi que Eva comeu? Que espécie de fruto foi que Eva ingeriu? Que trouxe tamanha tribulação, tamanha desgraça para Eva e para Adão? Tudo nos leva a quê? Nos leva a crer ali no texto, que diz que o diabo estava incorporado da serpente, porque no livro de Apocalipse, capítulo 20, diz que o diabo, a antiga serpente, o dragão, que é Satanás, foi encerrado por 1000 anos. Veja que a Bíblia diz que o diabo, a antiga serpente. Essa escritura está falando dos diabos no Éden, a antiga serpente. E ele tomou forma e foi mais além e se transformou num dragão. E continua e está a enganar as nações da terra. Mas vamos voltar para o texto. No capítulo 3 do livro de Gênesis, diz que o caminho estava aberto.
O caminho do céu estava aberto porque Deus vinha e falava com Adão diretamente no ouvido de Adão, e Adão ouvia. Deus estava perto do homem e o homem estava perto de Deus. Mas essa comunhão estava atribulando Satanás. E o diabo diz: eu tenho que de alguma maneira destruir a comunhão de Deus com o homem. E a única forma de eu destruir a comunhão de Deus com o homem é colocar dúvida no coração do homem, é colocar dúvida no coração de Adão, é colocar dúvida no coração de Eva, é falar mal de Deus para Adão e para Eva, é dizer que Deus é infiel, é dizer que Deus não é verdadeiro, dizer que Deus não falou tudo para eles. Então a serpente, que é o diabo, começou a descrever o que aconteceu para Eva no céu. Aconteceu isso no céu, e o Senhor Deus me aprisionou no corpo dessa serpente, eu estou sofrendo aqui, eu estou passando essa tribulação. E então a serpente foi colocando Eva contra Deus. No capítulo 4 do livro de Mateus diz: Jesus foi levado, presta atenção meus irmãos, o que é que eu vou falar hoje aqui interessante, porque é muito interessante isso acontece com a gente, isso acontece com a gente, e você tem que vencer isso. Eu estou falando da tentação. Eva foi tentada, Adão foi tentado. Veja o que aconteceu. O que poderia ter acontecido no jardim do Éden? A serpente dialogou com Eva, conversou com Eva e convenceu Eva de que de fato Deus tinha sido alguém mau para com ela, para com o diabo. Porque você sabe que nos céus aconteceu a rebelião e o diabo enganou a terça parte dos anjos. E Deus criou o inferno e aprisionou os demônios lá. E eles não podiam sair para lugar nenhum. Mas o diabo sempre quis, depois que Adão foi criado e Eva foi colocada no jardim, sempre quis ter contato no mundo espiritual, no mundo físico, quer dizer. E ele estava enclausurado, apreendido dentro do inferno, e o único ali, Maria, que Deus permitiu que ele se incorporasse foi na serpente. E a Bíblia diz que a serpente abriu da boca e dialogou com a Eva, e inflamou o coração de Eva contra Deus. O diabo discursou e falou coisas que a Bíblia não revela, que foram ditas pelo diabo, a tal ponto que Eva foi e comunicou a Adão toda aquela história que ela ouviu do diabo, da serpente. E a dúvida começou a gerar no coração de Adão. Talvez a serpente disse: olha, vocês estão despidos, vocês estão sem roupa. Olha só como é que ele fez vocês. Olha só para vocês aí. Então, o diabo começou a mexer no pensamento, no intelecto de Eva e de Adão. E ela começou a comer as palavras do diabo, porque comer na Bíblia é alimentar a alma. Então a alma de Eva e de Adão foram alimentadas pela palavra do diabo. Ela alimentou aquele sentimento. Então o fruto, meus irmãos, que Eva comeu e deu para Adão, não é uma maçã, não é uma pera, não é uma goiaba, não é uma uva. O fruto que ela comeu foi daquilo que estava dentro do diabo. Foi discórdia, divisão, dissensão, ira, inveja, peleja. Era o fruto que o diabo tinha para dar para Eva. O diabo começou a colocar na mente de Eva que Deus não era bom, que Deus era infiel. E Eva começou a duvidar de Deus. E como se não bastasse que ela duvidasse de Deus, ela foi lá e comunicou para Adão. E falou para Adão tudo aquilo que a serpente tinha falado para ela. E Adão também começou a alimentar a sua alma. Adão começou a alimentar o seu espírito. Adão começou a acreditar naquela história. Adão começou a acreditar no diabo e descrer de Deus. E quando Adão começou, a dúvida começou a entrar no coração de Adão, a voz de Deus bradou no jardim: Adão! E Adão todo dia respondia. Quando Deus dizia Adão, Adão dizia: eis-me aqui, Senhor. E nesse dia foi diferente. Porque a dúvida estava no coração de Adão já, de Eva. Adão já estava alimentando a sua alma
com as conversas do diabo. Eu quero dizer para você que a fofoca é algo terrível. E a primeira fofoca que surgiu no mundo foi ali, entre a serpente e a Eva. A primeira conversinha fiada, o primeiro disse-me-disse, a primeira invencionice, as primeiras mentiras, as primeiras inverdades, aconteceu ali, no discurso do diabo, aleluia, com aquela mulher, que levou do discurso da serpente para o seu marido, e ele começou também a alimentar a sua alma, o seu íntimo, e começou a descrer, a duvidar de Deus. E Adão, quem sabe, dizia, mas será possível que Deus fez isso com ele? O diabo estava se colocando de tadinho. Talvez o diabo disse, não, ele me expulsou do céu e me enclausurou aqui, não posso sair para lugar nenhum. Talvez o diabo estava dizendo, não, eu fui um querubim ungido, aleluia, eu era um querubim ungido, bonito, lindo, mas ele me expulsou de lá sem motivo, ele me tirou do céu, não me deu segunda oportunidade, me jogou para cá e eu estou desse jeito. E toda aquela história que vocês conhecem, que o diabo arrastou a terça parte dos anjos, quem sabe o diabo não falou para Eva ali e jogou Eva contra Deus. E ela acreditou na história. Porque quando a Bíblia diz que Eva olhou para o fruto e o fruto era agradável para dar entendimento, nós podemos crer, meus irmãos, que não é um fruto, não é uma maçã como o povo pinta por aí, uma maçã, ou uma pera ou uma uva, não. Ali é o que o diabo falava, era o que estava dentro dele. A revolta contra Deus, revoltado o diabo, irado contra Deus, indignado, entendeu? Colocando Deus como inimigo cruel, como alguém que é carrasco. Então o diabo pintou esse quadro para Eva, dizendo, Deus, ele é carrasco, ele é sem misericórdia. Olha a situação que ele me deixou. Olha só a situação que eu estou vivendo. E a dúvida começou a entrar no coração de Eva e Adão. E a Bíblia diz que Eva levou essa conversa para Adão, essa fofoca. Caiu no ouvido dele. E ele começou a alimentar a alma. E logo em seguida, não sabe se foi quantas horas ou quantos dias depois, a voz de Deus bradou no jardim, Adão! E Adão não respondeu. Adão, onde tu está? Até que Adão responde, Adão, o que está acontecendo contigo? Não, Senhor, eu ouvi a tua voz, me escondi, porque estou nu. Mas Adão, quem te falou que tu estava nu, Adão? A serpente. A serpente disse que eu estava nu, mas Adão, eu não te falei para ti não ir lá. Eu falei para ti não comer do fruto, não alimentar a tua alma, eu não falei para ti não chegar perto dela. Mas foi a mulher que trouxe a conversa. Foi a mulher que trouxe a fofoca. Foi a mulher que trouxe e me deu. E eu alimentei a minha alma com isso. Adão, por que desobedeceste a minha voz? Por que deste ouvido e crédito à voz do diabo? Por que acreditaste nas palavras de Satanás? Duvidaste de mim? E diz a Bíblia, meus irmãos, que você conhece essa história. Eu estou procurando aqui esclarecer o que aconteceu ali. Entre muitas coisas que as pessoas falam, essa é uma das possibilidades mais realistas que a Bíblia nos apresenta, de que Adão comeu das palavras do diabo. E Adão foi tentado e não resistiu, sucumbiu à tentação. Diz a Bíblia, meus irmãos, que o Senhor Deus falou, Adão, por que deste ouvido das palavras? Por que comeste do fruto? Aí ele colocou a culpa, não, a mulher que tu me deste, deu para mim, eu comi. Aí Deus virou para a mulher e disseste, foste tu, né? Pois bem, tuas dores de parto serão multiplicadas. Veja bem que Deus está falando que as dores de parto da mulher seriam multiplicadas. Quer dizer que as mulheres já tinham dor, era mínima. Quer dizer que as mulheres daquela ocasião já podiam ter filhos. Quer dizer que o pecado original não era o sexo. Não era o sexo. Não é a questão da relação sexual de Adão e com Eva que foi o pecado original. Não tem nada a ver. Porque Deus disse que a concepção da mulher iria multiplicar. Se ela iria multiplicar, é sinal que ela já tinha.
Mas só que quando a mulher ia ter filho, ou filhas, Eva ia ter filhas, no caso, ela sentia pouca dor. Mas hoje os partos normais das mulheres são uma dor terrível. Então a Bíblia diz que Deus virou para a mulher: tua concepção será de dor terrível. Olhou para a serpente e disse: tu vai rastejar sobre o teu ventre o resto da tua vida. Olhou para o homem e disse: maldita é a terra por causa de ti. E disse Deus: agora vou te lançar do jardim do Éden, vou te lançar para fora. E lançou o Senhor do jardim do Éden para Adão lavrar a terra. Agora Adão tinha que trabalhar. E diz a Bíblia, onde eu li o texto, para correr na mensagem: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O que é que Adão ficou sabendo? O que é que Adão ficou sabendo? Adão ficou sabendo de alguma coisa. Ele ficou sabendo das histórias que aconteceram antes da criação do Éden. E quem falou para ele? A serpente, o diabo, contou para ele a história invertida. E colocou dúvida no coração de Eva e de Adão. E eles acreditaram mais no diabo do que em Deus. E Deus não aceita dúvida. E a Bíblia diz, meus irmãos, que por causa disso, da queda de Adão, não suportou a tentação, Deus o lançou fora do Éden e fechou o caminho do céu. Todo dia, à tardinha, Deus, na viração do dia, a viração do dia deve ser à noitinha, no crepúsculo, no entardecer. Toda tardinha Deus vinha, todo dia Deus vinha, falava com Adão. Eles conversavam. No outro dia Deus vinha, mas quando foi nesse dia que Adão ouviu a conversa da fofoca, Deus então fechou o caminho, acabou a comunhão. Deus disse: vou lançar o homem daqui, não vou falar com ele à tardinha, acabou minha comunicação com Adão, agora o caminho está bloqueado, o caminho está fechado, não vou falar com ele, aleluia, e a coisa agora vai ser diferente. Ele vai ter que trabalhar para comer, porque ele vivia no bem bom, aleluia, mas não conseguiu viver em santidade. A Bíblia diz, meus irmãos, que o caminho foi fechado, a comunhão entre o homem e Deus foi perdida. Aqui e acolá Deus se manifestava com alguém. E diz a Bíblia que Deus enviaria Jesus, o segundo Adão. E assim está registrado no livro de 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus é o segundo Adão. E muitas vezes eu fiquei me perguntando por que Jesus logo que foi batizado, ele foi enviado pelo Espírito ao deserto. E a Bíblia diz que ele foi enviado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser o quê? Tentado. Ora, nós sabemos que isso aí muita gente fala, é porque Israel passou 40 anos no deserto, isso, não é. É porque do jeito que Adão foi colocado no Éden, e lá no Éden foi colocada a serpente, infelizmente para testar o homem, assim Jesus também foi ao deserto e foi tentado. Jesus foi para um lugar deserto, não tinha ninguém, não passava ninguém naquela região. E diz a Bíblia que nos dias de terminar o jejum, quem apareceu lá? Satanás. E o Satanás apareceu para Jesus e veio com aquela conversa fiada, achando que ele ia passar a perna em Jesus igual ele passou em Eva, achando que ele ia passar a perna em Jesus, no Filho de Deus, igual ele passou em Eva e passou para Adão com fofoca, com conversinha. Aí lá vem ele cascavelando o diabo. Ah, tu está com fome, né? Então, se tu és o Filho de Deus, usa o teu poder, pega essas pedras, transforma em pão e come, porque vejo que tu está desfalecer de fome. O que é que Jesus falou? Olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está provado que o que Eva comeu,
não foi fruto, foi as palavras do diabo. Porque o próprio Jesus disse: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque as palavras que saem da boca de Deus é que alimenta a alma do homem e o espírito do homem, e põe o homem de pé para que ele viva. Satanás, não satisfeito, disse: aqui o negócio engrossou, aqui não é Eva não, aqui não é Adão não. Levou Jesus num lugar bem alto e tentou Jesus na escritura: está escrito a teu respeito, que aos anjos Deus dará ordem a teu respeito, lança-te daqui e usa o teu poder. O que é que Jesus falou? Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui não, Satanás, aqui não é Eva não. Aqui não é Adão que veio do pó. Satanás, eu vim de cima, eu te conheço. Aqui não. Vai-te, Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, não satisfeito, ofereceu para Jesus o que ele oferece para esses pastores hoje. Ofereceu para Jesus o que eles oferecem para esses cantores gospel hoje. O que Satanás ofereceu? Olha, o negócio é o seguinte, eu vou lá, o diabo. O negócio é o seguinte: já não deu certo da primeira, não deu certo da segunda. O negócio é o seguinte: se tu prostrares e me adorares, tu bem sabe que eu tenho poder e domínio sobre a terra e as nações. Eu te darei fama, honra, glória e os reinos da terra. Jesus olhou na cara do diabo e disse: não, aqui não, filho. Aqui não. Sai de Satanás. Está escrito: só Deus, só Ele é que devemos adorar. E a Bíblia diz que o diabo retirou-se. E assim que o diabo foi, a Bíblia diz que desceu o anjo do céu, aleluia, com pão, aleluia, e com suco, e deu para Jesus, e Jesus comeu. Eva e Adão foram tentados no jardim do Éden, onde tinha todo tipo de frutas para ele comer. E Jesus disse: não, vou fazer diferente, não tem Éden para mim não, é deserto mesmo. E eu vou para o jejum, aleluia, eu vou para a oração, eu vou para a consagração. E 40 dias ele esteve jejuando, diz a Escritura, e no finalzinho do jejum Satanás aparece cascavelando para tentar o Senhor. Mas eu quero dizer, meus irmãos, essa noite, oh glória, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele veio do alto, oh glória. E a Bíblia diz que quem recebe o Espírito do alto também tem poder de vencer a tentação, de vencer o diabo, de vencer Satanás, de vencer os ardis do diabo. Eu estou falando isso aqui para você ver que a Bíblia fala e a mesma Bíblia responde. Não adianta a gente ficar inventando aqui, porque toda essa história vocês conhecem. Então o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão não, que é Jesus. O primeiro Adão perdeu o contato, perdeu o caminho. Diz a Bíblia que Deus colocou querubins ao oriente do jardim, para não deixar o homem voltar para o caminho vivo e santo e eterno. E agora Jesus, o segundo Adão, ele vem para vencer o diabo, a tentação, e para abrir o caminho. E no livro de Hebreus, no capítulo 10, diz que Jesus, que nós temos que ter ousadia para entrar pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo inaugurou com o seu sangue. Meus irmãos, prestem atenção. Prestem atenção. Jesus inaugurou um novo e vivo caminho com o seu sangue. E nós temos que ter o quê? Ousadia para entrar pelo novo e vivo caminho que leva à salvação. Você tem que ser ousado. Você tem que ser determinante. Você vai ser tentado. Você vai ser perseguido pelo diabo. O diabo vai te perseguir para te fazer cair. O diabo vai perseguir você para você perder a tua comunhão com Deus. Assim como ele fez Adão perder a comunhão com Deus, Eva perder a comunhão com Deus, ele quer que você perca a comunhão com Deus e viva em tribulação. Aleluia. Mas Jesus Cristo veio, venceu o diabo, a tentação, abriu o caminho de novo e disse para nós: siga-me, tome a sua cruz e siga-me, porque eu vou abrir o caminho de novo. Às vezes, irmãos, as tentações da nossa vida é tão grande que realmente, se você não tiver
conectar a tua mente com Deus, você não vai resistir. É tanto problema na tua casa, é tanto problema na tua vida, é tanta peleja que aparece. Às vezes você nem está procurando o problema, e o problema vem de longe e explode dentro da tua casa, explode dentro da tua família, explode dentro do teu lar, explode dentro da tua parentela. E o diabo tentando você e dizendo no teu ouvido: que adianta você ir para a igreja? Que adianta você estar com a Bíblia na mão? Que adianta você devolver a sua oferta e o seu dízimo? Que adianta se é tanto problema? É a conversa do diabo, é a fofoca de Satanás, é o disse-me-disse do inferno, que quer fazer você parar e fazer você perder a comunhão com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. Mas Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, porque eu estou inaugurando um novo e vivo caminho. É tanto problema que aparece na vida do crente, é tanta peleja que aparece na vida do crente, que o crente, se for cabeça de Eva, ele vai cair na conversa do diabo. Se o crente não tiver uma conexão realmente com Deus, firme na oração, se não tiver ligado nos ardis de Satanás, porque o diabo vem com aquela conversinha: se tu fosse fiel, tu estava abençoado. O que adianta ficar na igreja e não ser fiel? Tu está perdendo o teu tempo. Vai, faz isso. Para com isso. Não adianta orar, ele não vai te ouvir. Não adianta clamar, não vai ter resposta. Ele demora demais. Ele tem poder, mas ele não está te vendo. E aquela conversinha do diabo: para que ir fazer campanha? Para que ir para o culto? Olha a tua família como está, olha o teu casamento como é que está, olha os teus filhos como é que está, olha a tua vida financeira, olha a tua casa que tu mora. Que adianta? É a conversa do diabo, minha gente. É a conversa de Satanás. Não é para você olhar, não é para você ouvir, não é para você dar ouvido o que o diabo está falando, é para você ouvir o que Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o caminho eu já estou abrindo de novo. Se nós formos dar ouvido para a conversa do diabo, minha gente, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque o diabo fala. Satanás fala. Eu estou simplesmente repetindo isso aqui, que você já conhece a mensagem, mas simplesmente dizendo para você que o diabo ainda continua falando. Falou muitas vezes no ouvido de Jesus: que adianta se tu és o Filho de Deus? Se tu és, a conversa é a mesma. Lembra de quando Jesus estava pendurado no madeiro? Ele usou os sacerdotes, os principais e os escribas: se tu és o Filho de Deus, desce daí que a gente vai crer em ti. Olha a conversa do diabo: se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus não ouviu a conversa do Satanás. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. E nós somos tentados. O mundo está destruindo as igrejas. Cadê a juventude das igrejas? Onde é que estão os jovens? Essa geração de 2000 para cá, que nasceu em 2000 para cá, é a geração mais boba que existiu na face da terra. Porque são enganados por qualquer coisa. É a geração que anda assim, olhando para o chão. A geração que só olha para o telefone. É a geração que não anda de cabeça levantada e erguida para ouvir a voz de Deus. Só anda assim, prostrado. É a geração mais idiotizada que tem, gente. Uma geração que não ora, não fala com Deus, perdeu o contato com Deus, não está interessado em buscar Deus. Tudo porque o diabo está falando. O diabo hoje deixou de aparecer como aparecia antigamente. Antigamente, há 30, 40 anos atrás, quando eu era mais jovem, sempre na minha região lá, eu ouvia falar que aparecia visagem. Entendeu? Quem já ouviu isso? Visagem, tem uma mulher que morreu, está aparecendo lá no meio do caminho. Aparecia luz no meio das estradas, aparecia assombração, visagem, aquilo era demônio. Mas hoje o diabo não aparece mais assim não. O diabo usa os aparelhos eletrônicos. O diabo usa os aparelhos eletrônicos para aparecer, para dominar, para falar com as pessoas, para enganar as criancinhas. É o diabo falando a mesma conversa que ele falou com Eva e com Adão, a mesma conversa que ele falou para Jesus. Hoje ele está falando para cada pessoa que está na terra. Ele está usando os equipamentos eletrônicos para falar com as pessoas, para destruir as pessoas. E se você não vigiar, e se você não vencer a tentação, você terá sua casa destruída também. Sua casa, suas crianças serão destruídas. E nós precisamos lutar.
Glória a Deus, na oração, pedindo para Deus guardar e dar o livramento. Não está fácil, gente, não está fácil. Quero dizer para vocês aqui, não está fácil. Ontem mesmo nós estávamos num culto, né? Fomos ver um culto, e aí o pregador pregou, glória a Deus, pregou, mas não pregou o que o povo tinha que ouvir. As pregações estão assim, eles pregam, despregam, despregam, e não pregam o que o povo tem que ouvir. Gente, tem que ir logo tem que ir na ferida, tem que falar o que o povo tem que fazer. O povo tem que consertar, o povo tem que largar o mundo, largar a vaidade, o mundanismo, a bebida, o fumo, o adultério. Quem não é casado tem que casar ou larga de uma vez. Não pode ficar em prostituição, amaziado, entendeu? Tem que ir logo no ponto, no foco, mas as pessoas estão assim, passando a mão na cabeça. E o diabo está achando muito bom. Mas eu quero dizer para vocês essa noite, em nome de Jesus, o tema da mensagem é: não ouça a voz do diabo. O diabo continua falando. Quando você abre o seu aparelho telefônico, muitas das vezes tem muitas mensagens do diabo lá. Ele está dizendo assim, Satanás está dizendo assim: eu vou falar com ele hoje, ele vai me ouvir. Vou mandar centenas de mensagens. E você tem que ser de Deus para não ouvir as mensagens do diabo. E aqui dirá as pessoas que ouvem rádio, televisão. Quantas mensagens do diabo não tem na televisão? O diabo falando. Gente, é sério. Quero dizer para você, meus irmãos, que os teus ouvidos espirituais nessa noite, em nome de Jesus, serão ungidos, para você ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Eu sei que está difícil, a tentação está muito grande. Nós estamos sendo tentados. O diabo quer acabar com a nossa comunhão, assim como ele acabou com a comunhão de Adão e com Eva. Ele quer destruir. Ele não quer que você ore, que você jejue, muito menos que você venha para a igreja ouvir a palavra de Deus, porque é daqui que sai a palavra que alimenta a tua alma. Quando você vem aqui e você ouve a palavra de um pregador, de um obreiro, de um cooperador, de um evangelista, de um missionário, é isso que faz você perseverar. O diabo está dizendo: você vai desistir hoje, mas de repente Deus usa o cooperador, Deus usa o obreiro, e a palavra entra no teu coração e te coloca de pé e alimenta a tua alma, e você diz para você mesmo: não é hora de parar, eu tenho que continuar. Quero dizer nessa noite, meus irmãos, em nome de Jesus, chegou a hora da igreja verdadeira se levantar. Chegou a hora de nós mostrarmos, de você mostrar que você é crente de verdade. Irmão Josué estava me falando que lá no Sergipe a congregação, a CCB, a Congregação Cristã do Brasil, já não vai fazer culto por esses dias. Os anciões tomaram a iniciativa e as congregações né, José, no estado de Sergipe, porque a mãe dele congrega lá na congregação, na CCB, diz que não vai ter culto por esses dias. É assim que funciona, gente. É desse jeito que o diabo age. Vai fechando os templos, o diabo não quer que tenha pregação. O diabo não quer que tenha a palavra de Deus, porque o diabo quer que só ele fique falando. Ele quer falar na televisão, ele quer falar no rádio, quer falar na internet, quer falar no Facebook, quer falar no WhatsApp, quer falar no Instagram, quer falar no Twitter, quer falar não sei mais aonde, quer falar onde tiver uma brecha, ele quer falar. Mas os teus ouvidos, em nome de Jesus, não vão ouvir a voz do diabo. Teu ouvido não vai ouvir a voz do diabo, teu ouvido vai ouvir a voz de Deus. É a palavra de Deus, é a comida que vem do céu que você tem que ouvir. Jesus está voltando e a igreja tem que voltar para a humilhação, para a oração, para o clamor. A igreja tem que se colocar de joelho agora. Os crentes verdadeiros têm que provar, aleluia, para que vieram. Tem que fazer a diferença. Quem é crente verdadeiro não vai andar por aí desesperado, mas vai andar nos pés de Jesus, orando, esperando no poder de Deus. Então nós estamos assim, irmãos. Só o diabo quer falar no mundo e quer ofuscar a voz de Deus na tua vida, mas ele não vai conseguir. Aquele que não negar pai, mãe, filhos, marido, casa, castelo, riqueza, dinheiro, por amor de mim, não é digno de mim. Se teu filho te deixou, siga Jesus sem o teu filho. Se tua filha te deixou, siga Jesus sem a tua filha. Se teu marido te deixou, siga Jesus sem teu marido. Se tua esposa te deixou, siga Jesus sem a tua esposa. Nada pode te separar do amor de Cristo Jesus. Paulo disse: nada pode, absolutamente nada pode me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem o futuro, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade,
profundidade, nem a largura, nem o comprimento, nem qualquer outra criatura, nem o porvir, nem o futuro. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem ouve a voz de Deus não se separa de Deus. Quem ouve a voz de Deus não se separa de Deus. Quem ouve a voz de Deus não se separa de Deus. Mas quem ouve a voz do diabo não consegue chegar perto de Deus. Oh glória! Nessa noite, em nome de Jesus, os anjos desceram aqui para abrir o ouvido dessa igreja. Oh glória! Para ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é essa no tempo do fim. Não pare de clamar. Não pare de ir para minha casa. Não pare de buscar minha presença nos meus pés. Não pare de chamar pelo meu nome. Não pare com as campanhas de oração. Não pare com as campanhas de jejum. Não pare de ouvir a minha palavra, porque eu estou falando na terra. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh glória! Fique de pé nessa noite. Somente o sangue